E aí, galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo e eu quero fazer um react desse vídeo aqui da Lana Pill, né? Eu já fiz um ou outro react dela aí, a galera gostou. Pediram até para fazer mais react e o Davi mandou o vídeo dela aqui no grupo, né? E eu achei o tema interessante, né? Ninguém pediu react, não, ele só mandou aqui para o pessoal dar uma olhada. Mas eu achei interessante o tema e eu quero comentar alguma coisa sobre isso aqui, né? Países cristãos são melhores para viver do que países muçulmanos? Bom, eu posso quebrar a cara aqui Eu não sei qual é o tema exato que eles vão abordar, tá? Eu posso quebrar um pouco a cara aqui com a minha opinião inicial, mas eu já vou deixar ela aqui. É óbvio que países cristãos são 1000 vezes melhores para se morar em vários aspectos do que países muçulmanos, principalmente no que tange a homens, tá? Por incrível que pareça, de vez em quando aparecem os idiotas retardados aí, né? Falando de países islâmicos, porque lá as mulheres respeitam. Vocês estão totalmente por fora da realidade, né? Vocês estão atrasados em algumas décadas no que tange, talvez milênios, né? Até, né? Centenas de anos aí no que tange, vamos dizer, comportamento feminino, né? É claro que, em questão de libertinagem, não é pior do que aqui. Mas em questão de direitos, não é tão diferente, tá? No que tange o casamento ali, os direitos da mulher. Né? Porque os caras falam muito sobre a questão de que a mulher não pode fazer isso em público, não pode fazer. Ok, mas isso aí é o de menos. Isso aí, pra mim, sinceramente, não importa. O que importa é o tratamento que ela te dá dentro de casa. É o que vai refletir principalmente na sociedade. Então, assim, a galera se engana muito, né? Sobre como os homens tratam as mulheres lá, né? E por aí vai. E, cara, o homem do Oriente Médio, ele é extremamente mangina, tá? Por incrível que pareça. Isso aí você pega por mídias que eles produzem e tudo mais, é um reflexo da sociedade deles. E no que tange homens a casamento, cara, é muito predatório. Porque assim, aqui os caras choram porque não tá conseguindo arranjar a honradinha, né? Lá você é obrigado a casar. Senão você é uma desonra para sua família. E muitas vezes o cara não quer casar, ele quer focar na vida dele, ele quer fazer outra coisa, mas ele é obrigado, né, a casar com uma mulher que ele não quer, porque é o que a família arranjou ou é o que tem disponível, certo? Então não é tão simples. E aí você tem toda a questão de conflitos, de guerra, né, questão de religião, né, que lá não é igual o cristianismo, aonde você analisa a si mesmo, né? E você pratica, né, o que é errado, se afasta do mal e do pecado por uma opção, por uma autonomia que Deus te dá, tá? Lá não, lá o negócio é ferrenho, certo? Aqui a gente tem a consciência do espírito em nossa vida, que a gente sabe, né, que matar é errado, que, né, é uma coisa consciente, não precisa de lei dizer nem nada do tipo, mas lá não, tá? Lá é o que está estritamente escrito, se você desobedece, são coisas do dia a dia comum, pesa para você, tá? É claro que isso vai variar de país para país, mas o peso para os homens sobre o casamento é muito pior, tá? As regrinhas, os detalhezinhos, as condições que você tem. Mano, hoje assim, se tu tiver uma lábia, tu casa, né? No Ocidente, se você tem lábia, você casa. Você não tem porra nenhuma, você não tem onde cair vivo, né? Que eu falei, morto você cai em qualquer lugar. Você não tem onde repousar vivo. Você casa, mano. Se você tem lábia, você casa. Se você tem lábia, você casa até com mulher que vai te sustentar. Lá fora, lá no Oriente Médio, não é assim que funciona. O negócio é tenso. Realmente se espera muito desse papel do homem de qualquer forma, tá? E eu tenho amigos fora do Brasil e eles têm amigos que são orientais, né, muçulmanos, ou que foram fugidos, e eles falam, cara, né, que eles fugiram da pressão da família, entendeu? Para continuar o legado. Um exemplo, o cara é obrigado a ter que assumir a responsabilidade da família quando ele começa, né, ele atinge a maioridade em casa, então a família passa tudo para as costas dele, todos os problemas, sabe? Você não tem essa autonomia de ser você, de ter sua família, entendeu? Apesar que eu gosto da ideia da família sempre junta e unida, mas tem umas coisas lá que eu acho muito antiquadas, né? Mas vamos ver aqui o que é que vai ser discutido aqui. Beleza? Beleza? Lembrando, pessoal, quem quiser participar do grupo de apoiadores é só se tornar membro aí na descrição, ou quem quiser ajudar o canal de forma mensal, né, tá aí o nosso apoio. Para ser membro ou para ajudar o canal, tem também o nosso Live Pix aí e tem a chave Pix quem quiser ajudar. Vamos lá. Então, eu tenho uma pergunta. Você acha que os melhores lugares para se viver no mundo são no mundo muçulmano? Não, quer dizer, depende do que você está procurando. O que você está procurando? Sabe, depende do que você gosta.
Eu não sei. Eu não sei muito sobre. Eu estive em Dubai, mas eu não diria isso. Eu não imagino que seja isso que você pensa quando pensa no mundo muçulmano, porque eu acho que quando eu estava pensando sobre isso há alguns anos atrás, meu pensamento novamente é que Deus faria países onde, se você o segue, é para onde as pessoas querem ir. E parece que cada vez mais as nações cristãs são assim. Alguns argumentariam que o Ocidente é terrível, e eu posso entender de onde eles estão vindo. Acredito que os melhores lugares para se estar são aqueles que as pessoas estão frequentando. A suposição de que quanto mais dinheiro você tem, mais certo você está errada. Efetivamente, é isso que a suposição implica quando você pensa sobre ela? Não, eu não atribuiria isso apenas ao dinheiro, porque então você poderia olhar para o produto interno bruto per capita. Acho que em Singapura seria alto, eu acho que as pessoas vão para lá, mas ainda assim eu não diria que é como as pessoas querem ir. Então, que material devemos considerar? As condições materiais, se elas forem melhores? Eu não diria condições materiais, eu diria que se eu fosse Deus, é assim que eu penso sobre isso. Não estou dizendo que isso é como um nível de estudioso, é apenas como eu penso. Eu acho que os lugares que seguem Deus e o que Deus quer, esses são os lugares onde as pessoas desejam ir. Não é. Cara, bem vazio essa colocação dela. Quer dizer que no Ocidente não se segue Deus? É bem vazio essa colocação. Tudo bem que aí ela falando em matéria de Europa, eu entendo o que ela tá falando, exatamente porque a Europa ela tem ela tem uma população muito apática à questão religiosa hoje, que é uma vergonha, sim, para o Ocidente. Né? Vindo que basicamente o berço da expansão cristã vem da Europa e está no estado que está, eu entendo, né? Mas é uma colocação extremamente rasa, porque aí ela já pressupõe que Allah é o correto e que as pessoas lá buscam muito a Deus. Tipo, o que eu vejo, tá? E aí, de novo, é uma percepção minha baseado no conteúdo que é gerado a partir desses países, Líbano, Turquia e por aí vai. Eles usam a palavra Deus ou as saudações religiosas como a gente usa aqui no Brasil. Vá com Deus, Deus te abençoe, Deus te proteja. É a mesma coisa. Então eles vão usar da mesma forma o Alá, entendeu? Então não é uma coisa porque eles são extremamente religiosos. Eu vejo que a religião islâmica, ela é como comumente o catolicismo é aqui, ou seja, as pessoas se habituaram às saudações, todo mundo é católico porque nasceu no Brasil, sabe? Mais ou menos isso. É a percepção que eu tenho. Vamos ver o que, é que ele vai dizer. Porque a colocação dela tá bem fraca acerca disso, né? Não é necessariamente sobre posses materiais, porque eu não acho que seja baseado apenas na renda. Então, em que é baseado? Onde as pessoas. É isso, ela não sabe, ela fez a pergunta, mas ela não sabe nem o que ela quer perguntar. É um problema isso aí. Talvez tenham a melhor qualidade de vida, mas isso não significa renda. Cara, isso não quer dizer nada. Tipo assim, como é que ela tá lá do alto dos Estados Unidos, no padrão que ela tá falando de qualidade de vida, comparando Ocidente com Oriente? Se ela falasse o Oriente Asiático, eu até entenderia que, de fato, a qualidade de vida, no geral, é melhor, né? Em questão de infraestrutura e tudo mais. E nos Estados Unidos, você não vai ter isso de forma hegemônica. Você vai ter regiões mais pobres, regiões mais ricas. Mas a Europa, não. A Europa é diferente. Então, assim, eu não sei, cara, tá meio fraco essa argumentação dela. Não é nem argumentação, as perguntas dela tá meio estranha, né? Como você avalia isso? Eu diria que você pode encontrar os melhores lugares para viver, olhando para onde as pessoas estão imigrando. E na minha vida, sempre. Mas pra onde? As pessoas imigram mais pro Ocidente, aí ela já se refuta. As pessoas não vão pro Oriente, elas vêm pro Ocidente. Foi como as pessoas gostavam. Não porque meu pai contratava pessoas de todo mundo, ele tinha um escritório na Índia. Nós meio que crescemos viajando pelo mundo. Eu tinha babás de todo mundo e as pessoas sempre queriam vir para a América, talvez. Ou seja, a mulher sempre viveu num padrão extremamente alto, né, velho? Do Reino Unido. Sim, certo. Dubai é uma cidade nova, então você poderia usar esse argumento. Aqui está o que eu vou dizer para você, Pearl. Olha, a razão pela qual as pessoas vão para diferentes países, provavelmente a maior razão, é por causa da economia. Como as pessoas não viajam do mundo muçulmano ou partes do mundo muçulmano para ir, digamos, para o Ocidente, apenas porque o Ocidente tem prédios altos e ruas mais limpas, embora isso esteja mudando agora. Eles fazem isso porque há mais dinheiro a ser ganho aqui, permitindo ajudar suas famílias e tribos. Sim. Isso está acontecendo agora ao contrário, como você mencionou sobre Dubai. Ao observar os 10 mas Dubai é um ponto fora da curva, né? Não é todo mundo que vai para Dubai para negócios, né? Não é uma migração de trabalho em si. Países com maior produto interno bruto per capita, 4 deles são muçulmanos: Kuwait, Catar e Emirados Árabes Unidos. De acordo com a revisão da população mundial, Calma aí, Catar, 10 países com maior alto, que o Ocidente tem prédios altos e ruas mais limpas, embora isso esteja mudando agora. Eles fazem isso porque há mais dinheiro a ser ganho aqui, permitindo ajudar suas famílias e tribos. Isso está acontecendo agora ao contrário, como você mencionou sobre Dubai. Ao observar os 10 países com maior produto interno bruto per capita, 4 deles são muçulmanos: Kuwait, Catar e... Tá, isso não quer dizer nada, tá?
Eu já falei isso em outro vídeo e eu acho que a galera que estuda economia ou entende um pouco sabe que produto interno bruto não quer dizer nada sobre a qualidade de vida da população e as medições de país para país costumam variar do que seria esse produto interno bruto, tá? E Emirados Árabes Unidos. De acordo com a revisão da população mundial, 4 em 10 países com maior proporção de imigrantes são muçulmanos, incluindo Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait e Brunei. Muitos ocidentais estão se mudando para esses lugares, principalmente por motivos econômicos. Mas a suposição é, ok, bem, onde as condições materiais são melhores, isso indicaria que a verdade está lá. Mas se isso fosse verdade, Jesus seria a maior falsidade, pois viveu uma vida empobrecida. Sim, eu acho que realmente não. Calma aí, cara, que conversa é essa? Eu não tô entendendo pra onde está se escalonando. Mas a suposição é, ok, bem, onde as condições materiais são melhores, isso indicaria que a verdade está lá. Mas se isso fosse verdade... Ah, tá. Ele rebateu a lógica dela de dizer que as pessoas estão indo pra lá porque Deus está lá, certo? E aí as pessoas têm melhor condições porque a verdade está lá. Só que ele só citou 4 países. E eu não sei, esse dado eu acho muito questionável. Tudo bem, eu não estou por dentro do mapa da migração, mas eu acredito que ainda a Europa, Estados Unidos, a América são os locais com maior imigração possível, né? E a China pode até estar ganhando desses outros países aí, mas enfim, vamos lá. Agora eu entendi a colocação dele. Ele tá falando, se fosse o caso de as pessoas procuram porque Deus está lá ou coisa do tipo, Jesus não seria pobre e tal. Jesus seria a maior falsidade, pois viveu uma vida empobrecida. Sim, eu acho que realmente não seria apenas dinheiro quando eu digo qualidade de vida. Mas é só o que ela conhece, pelo que ela falou da vida dela, né? Vivia viajando, os pais eram muito ricos, ela era criada por babás, então assim. Eu penso em baixo índice de criminalidade. Eu penso em um bom lugar para viver. Londres tem uma taxa de criminalidade muito alta. É isso que eu penso. Quando Entendeu? Todos vão ter criminalidade alta. Sei lá, os Estados Unidos da América e o Reino Unido se afastaram de seus valores cristãos, tudo desandou. Cara, o Reino Unido, eu vou até entender que se afastou bastante, mas Estados Unidos se afastou bastante. Estados Unidos. Não sei, cara, eu não sei qual é a realidade que ela tá vivendo, mas não é a percepção que a gente tem, tá? Estados Unidos se afastou, rapaz. Sabe? E eu acho que menos pessoas têm querido, eu diria bem, eu acho. Vamos observar o mundo cristão. Cara, nossa, mano, mas ela tá muito ruim de argumentação. Ela tá dizendo que as pessoas estão indo menos, querendo menos ir para os Estados Unidos em imigração por conta de uma questão de se afastar de Deus. Caralho, que tipo de argumentação é essa, velho? Pois o coração demográfico do cristianismo parece estar se movendo em direção à África. A África subsaariana, de fato, de acordo com a pesquisa Pew, Londres e o Reino Unido não são mais um país cristão, por população. Atualmente são 40%, abaixo do limiar onde se encontra a maioria dos cristãos do mundo. É a da África subsaariana, e as condições materiais lá, libra por libra, provavelmente... Aí, de novo, a África e o Brasil, a população brasileira, a população americana supera essa população da África subsaariana. Então você vê que o pessoal... Cara, é uma limitação que o pessoal americano tem sobre pesquisas que é um negócio absurdo, né? Se você for... Não, o Brasil, a América Latina em si é cristã, né? Então, só isso aí, só o Brasil bateria todo esse índice, Brasil e Estados Unidos bateria esse índice de população, tá? Da África subsaariana em questão de termo de população cristã. Tudo bem que o crescimento lá, sim, percentualmente é maior, realmente, porque, cara, a gente já é hegemônico, né? É um país hegemonicamente cristão. Então, tudo bem que lá você vai ter uma taxa de crescimento, mas essa taxa de crescimento ela vai chegar num platô e vai parar, velho. E lá não tem tanta população a mais aqui para justificar isso. E aí eu tô falando de Brasil e América do Norte. Quando a gente colocar a América do Sul e a América do Norte como um todo, aí não tem como superar, entendeu? São menores que no mundo muçulmano. Outro lugar que é considerado um pedaço do coração demográfico, poderíamos dizer, para o cristianismo, é a América Latina. Eu não consideraria esse um ótimo lugar para as pessoas quererem emigrar, ou algo assim, em termos de condições económicas. O principal motivo pelo qual os países da África subsaariana, América Latina e partes do Oriente Médio estão em uma posição econômica semelhante, acredito que seja devido ao colonialismo, o evento mais recente. Com certeza, isso é um fato. Agora, eles precisam construir seus países. Alguns já o fizeram, como Ruanda, que é um ótimo exemplo. Vá para Ruanda. Parece um dos países mais limpos que você já foi na sua vida. Está na África, porque eles tiveram... Não só Ruanda. O Vietnã tem ficado muito bom. A gente acompanhou, né, alguns vídeos do André, né, o nome de raiz, e ele fala essas coisas. Ele mostrou a diferença dos Estados Unidos, Paris, do Japão, principalmente da China, né, mostrando lá o quanto é organizado. E aí ele vai para esses países menores, Vietnã, o Kuwait. Então são países que têm melhorado bastante, né, depois que... E esse fenômeno da melhora, principalmente aí como ele vai citar Ruanda,
Ruanda, né? Que os portugueses saíram fora, quando ele vai citar o Vietnã, isso aí vem depois de quê? Dos anos 70, 80, depois que a imigração, os países que tinham domínio lá na ideia de colônia, né, o colonialismo acabou totalmente. Então eles tiveram mais liberdade com suas moedas e com o que fazer com seu dinheiro. Então os países estão melhorando rapidamente, que é uma coisa que é muito estranho o Brasil estar da forma que está. Ou seja, o problema do Brasil é mentalidade, porque a gente não é colônia há muito tempo, não é isso? Vai entender, né, velho? Vai entender. Com a crise, o genocídio lá e assim por diante, né? Eles decidiram mudar tudo. Você tem uma coleção de países no mundo muçulmano agora que estão indo muito bem. Lembre-se, existem 60 países de maioria muçulmana, efetivamente. Então, olhe... Minha pergunta, pensando como ocidental, é: como nós olharíamos para isso? Se você sabe que o mundo islâmico produz um país tão incrível, ou o que seja, por que temos essa imigração em massa para vir para o Ocidente, sabe? Por causa das condições econômicas. Ok, então você acha que é uma questão de dinheiro? Claro que é. Quer dizer, eu posso te dizer com certeza hoje, eu posso te dizer que 100%, É uma questão de dinheiro, só que aí, de novo, ela tá misturando o assunto. sem dúvida, essa é a razão pela qual as pessoas vêm para esses países, é porque há dinheiro nesses países. Ok, olha, produto interno bruto e produto interno bruto per capita, emprego, todas essas coisas, há dinheiro nesses países. Eles não vêm aqui pelo clima. Veja como está o tempo lá fora. Posso te dizer isso com certeza. E eles não vêm para cá porque amam as chamadas ideologias do Ocidente. Na verdade, eles provavelmente desprezam algumas dessas ideologias, e esse é parte do problema que o Ocidente tem, ou pessoas de direita têm, como muçulmanos que migram para esses países. Mas é como falar de qualidade de vida, é preciso ter cuidado. Existe um indicador econômico chamado índice de felicidade. Ok? E ele coloca todos esses países escandinavos. Sim, mas se você olhar o que o próprio índice de felicidade diz, se há livros e até mesmo o site deles, se você for ao índice de felicidade, acho que eles mudaram o nome, mas se você for ao site deles, diz que isso não é uma escala de quem é mais feliz e quem não é. Eles apenas chamam assim e colocam diferentes tipos de medidas lá, incluindo, mas não se limitando, a índice de desenvolvimento humano, expectativa de vida, produto interno bruto per capita, etc. Então isso é uma coisa. A outra coisa é que, na verdade, eu me deparei com uma perspectiva psicológica. Encontrei um estudo realizado na Universidade de Munique em 2019, por uma mulher chamada Laura Tobin, ok? E outros não muçulmanos. E eles disseram que usam avaliações psicológicas e questionários e assim por diante. E, em sua estimativa, as pessoas mais satisfeitas na vida são realmente as pessoas muçulmanas. Este é um estudo académico não muçulmano, mas então se pode usar isso. Mas o ponto é... Mas é enviesado, né? Porque é o estudo feito por uma muçulmana, então assim, é meio complicado. Tudo bem. Eu não vou dizer que o índice de satisfação brasileiro está maior, eu não sei dizer, mas o brasileiro é um dos povos mais insatisfeitos por motivos óbvios. Mas aí quando você vai pro Ocidente, principalmente quando se trata de China, quando se trata de Taiwan, de Vietnã, você também vai ter um índice alto de aprovação do governo, sabe? Então, assim, eu acho que fica um papo muito enviesado, mas enfim, vamos lá. Ainda acho que discordo da premissa, porque a premissa sugere que quando alguém está em um bom condição material, ou estão tendo uma boa vida, ou o dinheiro está lá, ou digamos que o padrão de vida está lá, seja o que for, que indique, por exemplo, que essa pessoa está em uma boa posição, ou seja lá o que for. Então existem muitas partes, como por exemplo... se você... É contraditório, porque se os muçulmanos migram para ter uma melhor condição, como é que eles estão mais satisfeitos lá, né? Se eles migram em massa para cá, de certa forma. Ou seja, há pontos muito... É uma pesquisa muito enviesada. Você olhar para a história islâmica, certo? O Islã existe há 1400 anos. 95% desse tempo, o Islã foi uma das superpotências ou a superpotência do mundo. Foi, mas não viver em paz, né? Esse é um outro problema. Aí ele tem que pontuar isso aí, porque o Islã viveu em constante guerra, né? Durante muito tempo, por exemplo, você verá que os países europeus estavam na Idade das Trevas, ok? Existem estereótipos, né, sobre a chamada Idade das Trevas na Europa, porém... Tá, o que é que ele quis dizer com isso? Estavam na Idade das Trevas. Ele vai dizer que existe estereótipo, mas foi a época que mais teve avanço científico. Então eu quero ver o que ele vai dizer. Se você considerar desde, digamos, o tempo de 700 a.C. até 1600, 1700 ou 1700, certo? Esse período de 1000 anos, o que o Ocidente produziu naquele tempo, compare com os últimos 300 anos, o que eles produziram nos últimos 300 anos é muito, muito mais notável do que o que eles produziram nos 1000 anos que precederam isso em termos de... E os muçulmanos produziram... Eu não entendi qual é a lógica dele. Cara, salto tecnológico. E se você pegar o que a gente produziu de 100 anos pra cá, é mais do que você produziu nos 2000 anos de história atrás, pô. Isso aí não quer dizer nada. Isso aí é uma simples questão. Tecnologia. A mesma coisa. O Oriente estava barrado por isso. Eu não entendi qual foi o argumento dele. De invenções, em termos de descobertas, etc, etc, etc. Então isso não pode ser dito como um argumento para qualquer coisa. E olhe para o Japão, né? O Japão é um país que tem sua própria cultura, eles têm suas próprias tradições e assim por diante. Não tem e não tem, né?
tá muito irradiado pela cultura americana. Sim, esse é verdade. Eles estão se desenvolvendo. Exatamente. Então, se não é sobre o cristianismo, porque o cristianismo não está lá no Japão. Então, há tantos contra-exemplos que o ponto, Você acha que as pessoas estão loucas para visitar o Japão? Talvez estejam, não tenho certeza. a imigração aumentou novamente. É só que quando eu olhei para a imigração, eu não olhei recentemente, então isso foi há anos atrás. Mas eu não me lembro do Japão estar tão alto. Ah, Não entendi. está. Eu sei, eu entendo, sim. As pessoas querem vir para o Ocidente agora porque o Ocidente tem dinheiro, não todo o Ocidente. A Grécia, por exemplo, não tem tanto dinheiro. A Espanha não tem isso comparado, por exemplo, aos países escandinavos per capita. Esses países são mais conectados ou comparáveis aos países do Oriente Médio. Cara, sei lá, foi um vídeo meio esquizofrênico, eu não entendi o que a galera tava falando, eu tô por fora do assunto, mas o que ele falou sobre desenvolvimento aí, falar a Idade das Trevas e tal, mas é a mesma época dos muçulmanos, eles não contribuíram tanto assim como ele acha pra história da humanidade, né? Vai entender, né? Tipo assim, em questão de avanço, o Ocidente sempre foi superior nesse sentido aí. Então assim, eu acho que houve, não sei, o que eles quis dizer, no final das contas. É bom ou não é bom? Porque assim, a imigração em massa está rolando pra cá. Pode ter tido um aumento de imigração lá, mas eu acho que é algo muito pontual, tá? É muito pontual por conta do petróleo e das guerras, entendeu? Enfim. Comente aí, pessoal, o que é que vocês acharam. Comente até o meu ponto de vista, se eu entendi ou não, né? O que ele quis dizer, o que eles quiseram dizer. Mas eu achei que ficou meio estranho essa conversa. Talvez possa ter sido a tradução, não ficou tão legal, né? Não sei, mas ficou bem. Parece que eles não estavam muito preparados para essa conversa, né? Eles meio que estavam ali muito improvisando, de certa forma. Mas comente aí o que vocês acharam, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.